Olá pessoal, nessa aula nós vamos trabalhar com a ética grega, diferenciando a ética sofista da ética socrática e depois vendo algumas ideias da ética de Platão e se aprofundando um pouco mais na ética aristotélica. Esse assunto da ética é de extrema importância na filosofia, até porque é um assunto que começa lá atrás na Grécia Antiga e até hoje ainda perdura da nossa humanidade e nunca vai se acabar, nunca vai se esgotar esse estudo, essas investigações sobre a ética. Até porque não tem como da gente falar em vida em sociedade, em relacionamento entre os seres humanos e assim por diante, sem falar sobre a ética. Tá? A ética, então, ela vem aí ser esse estudo que nós fazemos perante os nossos comportamentos, a nossa vida, os nossos objetivos, sobre a ideia do bem, quais são as atitudes que devemos fazer para alcançar o bem maior e assim por diante. Tá? Só recordando e lembrando. Quando falamos então da ética dos sofistas e da ética socrática, vocês têm aí no material de apoio, vocês têm que lembrar e entender que existe uma diferença muito grande da concepção ética dos sofistas para a concepção ética socrática. Os sofistas eram aquelas pessoas na Grécia Antiga, vocês aprenderam isso na introdução da filosofia, que se consideravam sábias. E essas pessoas que se consideravam sábias, elas acreditavam que a ética era relativa. Tipo assim, é como se a ética fosse diferente para cada indivíduo, como se cada indivíduo tivesse uma teoria ética e fosse seguir aqueles princípios. Então eles não acreditavam e não defendiam uma ética universal, um código de ética que fosse servir para todos. Tá? Então essas são as ideias dos sofistas. Já Sócrates pensava de forma diferente. Para ele deve sim existir uma ética que todas as pessoas possam seguir. E essa ética teria como objetivo o bem. Só que esse bem só seria alcançado através do conhecimento. Então, para Sócrates, o conhecimento, a busca pela verdade, levaria as pessoas a entenderem que existe sim um caminho ético que todos devem seguir, que todos devem chegar às mesmas conclusões para conseguir viver bem, para conseguir ter uma vida um pouco mais de qualidade e assim por diante. Então, na visão socrática, as pessoas que fazem o mal, na realidade fazem o mal por ignorância, ou seja, por não ter o conhecimento adequado e o conhecimento suficiente sobre as virtudes, eles acabam praticando o mal. Então Sócrates defende que o conhecimento é o que leva o ser humano a essa busca aí de uma vida ética de qualidade, uma vivência da virtude. O conhecimento é o ponto central em Sócrates, tá? Repetindo, gravando aí. As pessoas que praticam atos de maldade na visão socrática cometem esses atos por ignorância, Por isso precisam serem educados, tá? A buscar o conhecimento e com conhecimento não praticarem mais o mal, não praticarem mais as injustiças. Tá? A teoria platônica em si nós não vamos aprofundar, até porque lá na frente nós vamos ver muito sobre a teoria política de Platão. Mas eu quero que vocês se recordem assim, na visão de Platão existe uma diferença muito grande de corpo e alma. Tá? Vocês aprenderam que Platão criou aquela ideia do mundo das ideias, o mundo onde tem todo o conhecimento, toda a verdade, todas as virtudes e assim por diante. Dentro dessa visão platônica do dualismo, o nosso corpo muitas vezes desvia o indivíduo a praticar a ética, a fazer o que é bem. Então o nosso corpo, a nossa realidade material, muitas vezes atrapalha o indivíduo no caminho do bem. Tá? Lembre-se dessa visão aí platônica. E na visão de Platão, como eu disse, depois vocês verão, a política e a ética vão caminhar de tal forma junto que o indivíduo ele é bom porque ele também vai ser um bom cidadão. E esse bom cidadão só será um bom cidadão se tiver um regime político que torne ele bom.
E o regime político só vai ser um regime político bom se tiver cidadãos de bom caráter, tá? É como se fosse um eterno círculo, um eterno complemento, tá? Mas nós vamos ver isso daí lá para frente na teoria política de Platão. Aristóteles, ele vai encaminhar dessa mesma linha de Sócrates e Platão. Sócrates, ele inaugura uma linha que nós chamamos de ética racionalista, ou seja, a razão é que leva o indivíduo, o conhecimento é o que leva o indivíduo a praticar as virtudes, a praticar o bem, a praticar a ética, tá? Só que, diferentemente de Platão, Aristóteles não considera essa dualidade do corpo e alma a tal ponto de achar que a ética ela é perfeita no mundo das ideias e aqui o corpo ele vai ser corrompido, tá? Na visão de Aristóteles, nós temos uma ética mais realista. Eu coloquei no material de vocês, tá? Faltou um complemento aqui, acabei de ver, mas depois eu corrijo. Em que sentido? Em que sentido que os seres humanos eles vão juntar em sociedade, vão viver a ética, vão viver, buscar princípios, vão buscar caminhos para a própria vida que vão ter o mesmo destino, a felicidade. Ou seja, todo mundo, todos nós tendemos e queremos a felicidade. Diante disso, o objetivo da ética para Aristóteles é justamente a felicidade. Mas essa felicidade, é isso aí que tinha faltado no material de vocês, mas essa felicidade, ela de certa forma deve ser encontrado na vida teórica, tá? Por isso que também é uma ética racional, ou seja, na razão. A razão ela vai buscar o equilíbrio, presta atenção nisso, isso aqui é fundamental. A razão ela vai buscar o equilíbrio da vida ética. Em que sentido? Para Aristóteles, nós temos dois tipos de vícios. Nós temos o vício por excesso e o vício por falta. Tá? O vício por excesso é aquele vício quando a pessoa exagera em algo, toma alta dosagem de algo, por exemplo, e não consegue ter o autocontrole daquilo. O vício por falta é quando a pessoa ela erra, um termo que muita gente usa, né? Quando a pessoa peca por não arcar com seus compromissos, com sua vida moral, por não ter bons hábitos, por não ter boa conduta. Tá? Então Aristóteles vai dizer assim, que o vício por excesso e o vício por falta têm que serem ali de certa forma equilibrados por aquilo que nós chamamos de virtude. E a vivência dessa virtude só é possível pela razão. Tá? E a razão, vivenciando a virtude, leva o ser humano à felicidade. Essa é a ideia aristotélica. É bem simples, eu não quero nem mais continuar nisso para vocês captarem a essência da visão de Aristóteles. Eu vou até colocar para vocês um exemplo que ele dá de coragem. Na visão aristotélica, a coragem é uma virtude. Tá? É uma virtude entre a covardia e a temeridade. A covardia seria o vício por falta, o vício por deficiência. Tá? E a temeridade seria o vício por excesso. Tá? O que seria temeridade? Aquela pessoa que não tem medo de nada. É aquela pessoa que, sei lá, vê um caminhão vindo em sua frente, vai abrir a mão, pode vir, pode me matar, não vai ter nenhum medo. Tá? E a covardia, obviamente, é aquela pessoa que tem medo em excesso, que por conta de ter medo, ela não assume, ela não consegue dar passos, ela não consegue se desenvolver por conta do medo. O medo bloqueia. Tá? Então, o que seria nesse sentido a coragem? A coragem seria aquela virtude que mesmo a pessoa tendo medo, então ela não vai ter esse excesso aí de coragem, essa ausência de medo geral, mesmo a pessoa tendo medo, ela consegue encarar esse medo e dar passos. Isso seria um exemplo aí da virtude e do equilíbrio. Tá? Entenderam? Simples, tranquilo. Tá? A covardia seria o vício aí por deficiência, por falta, tá? Falta de coragem. Temeridade seria o excesso de coragem, a pessoa não teria medo de nada. Tá? E a atitude certa seria a virtude. É a pessoa ter uma atitude equilibrada, mesmo com medo. E eu vou ter aí a coragem
tá? De encarar aquele desafio, por exemplo, tá? Então esse equilíbrio é o que forma a ética aristotélica. É nesse equilíbrio que nós chamamos de virtude que o indivíduo, através da razão para se chegar a essa virtude, para se chegar a esse equilíbrio, que ele vai alcançar uma vida feliz, uma vida aí de qualidade, tá? No material vocês têm um quadro de apoio para vocês estudarem, para vocês lerem aí, entender algumas ideias de vício para Aristóteles. E como conclusão eu falo assim para vocês, tá? Para Sócrates, o bem nós vimos que é o conhecimento e o mal é a ignorância. Para Aristóteles, o bem então seria a felicidade e o mal seria esse desequilíbrio, tá? Ou pender para o vício por falta, ou pender para o vício de excesso, por excesso. Então, diante disso, eu quero que vocês pensem, e aí, tá? O que seria para você a atitude mais correta? Ou será que a atitude mais correta para vocês viverem, guiarem a própria vida, não seria a mistura dos dois? Buscar o bem enquanto conhecimento, enquanto felicidade, tá? E se evitar o mal, tá? O mal da ignorância e o mal dos vícios. Então, dentro dessa ideia, você pode refletir o que você quer aí para a sua vida. Você quer uma vida diante do bem, tá? Uma vida equilibrada, uma vida feliz e uma vida com conhecimento, ou você quer uma vida mais próxima e mais tendente a praticar a maldade, tá? Por conta da ignorância e por conta também dos vícios, tá? Isso é uma visão grega de ética. Eu espero que vocês tenham entendido e estudem esse tema que é de extrema importância aí para todos. Abraço.